De acordo com um estudo recente realizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, um quinto da população portuguesa vive em situação de pobreza. Quer isto dizer que cerca de 2 milhões de portugueses vivem com rendimentos 60% abaixo daquilo que é a média de rendimentos dos salários portugueses. Isto é, abaixo de 500 euros mensais. Mais relevante e até surpreendente é o facto destes indivíduos que se encontram nesta situação, 33% são trabalhadores, dos quais um terço tem contrato de trabalho efetivo, sem termo, com estabilidade e duradouro. Os restantes são pensionistas, que representam neste universo 28%, outros são precários, que representam 27%, e os desempregados representam 13%. Estamos a falar de uma pobreza de natureza estrutural que se tem perpetuado ao longo dos anos e que não temos sido capazes de resolver nos últimos 50 anos. Esta pobreza transita de geração em geração, normalmente assenta em famílias mais pobres, quase como uma fatalidade pelas pessoas terem nascido pobres. Há aqui uma herança de quem nasce pobre e aplica-se muitas vezes uma frase também que é: os pobres são pobres porque são pobres. Obviamente que nesta matéria tem sido feito algum trabalho pelas entidades governamentais, destacando a questão do aumento da escolaridade mínima obrigatória, que tem permitido que pessoas não vivam com esta fatalidade quando nascem e crescem numa família pobre. De facto, a formação, a qualificação, o aumento de competências das pessoas é fundamental para lhes dar uma ambição de ter um melhor emprego, de ter melhor rentabilidade e de ter uma melhor condição de vida. Mas, para além desta pobreza de natureza estrutural que estamos hoje a enfrentar, temos também que lhe associar outro tipo de pobreza, que é uma natureza de natureza conjuntural. E ela acontece sempre que há situações de crise, e tem sido assim ao longo da história. E nesta história, nesta situação que estamos a viver de crise sanitária, económica e social, a pobreza conjuntural inevitavelmente irá aumentar e os números que já são trágicos de pobreza serão engrossados por estes novos pobres e por aqueles que regressam também à condição de pobre. Temos, portanto, uma situação social grave e que é preciso acudir para resolver este problema, reduzindo assim todos os efeitos que esta situação de dificuldade tem na vida das pessoas. E por isso temos aqui grandes desafios para os próximos anos. Desde logo, um grande desafio para todo o setor social e solidário. O setor social e solidário justifica-se sempre mais em situações de crise. E é nesta crise também que o setor social e solidário, todas as IPSS, todas as instituições que fazem parte e que são solidárias, por isso chamam instituições de solidariedade social, veem aqui a sua importância e a sua necessidade mais justificada neste tempo de crise na ajuda das pessoas mais carenciadas e de mais dificuldade. Mas também há aqui um papel importante e determinante de quem hoje exerce funções autárquicas, quem tem a responsabilidade de conduzir a política local. Têm que ser desenvolvidas políticas de apoio social com medidas claras, inequívocas, de ajuda às pessoas e ao tecido empresarial dos territórios, que permita estancar esta pobreza e que permita, numa fase posterior, arrancar novamente para o desenvolvimento da economia, crescimento, desenvolvimento e para absorver novamente aquilo que são os pobres da natureza conjuntural, dando-lhes um emprego, dando-lhes rendimentos que lhes permitam novamente recuperar o seu nível de vida.
E, portanto, este trabalho terá que ser feito em rede nos territórios, pelas autarquias, pelo setor social e solidário e todos os atores com responsabilidades políticas e sociais. É fundamental para que ultrapassemos a situação que talvez seja a situação mais difícil que estamos a enfrentar dos últimos 100 anos. E depois, naturalmente, um desafio grande para quem hoje exerce as funções ao mais alto nível do Estado, os nossos governantes. É fundamental que, nesta fase, sejam alargadas as medidas e apoios sociais já aplicadas no tempo e na quantidade, abrangendo todas as pessoas que têm necessidade, evitando situações de ruptura, de crise e de miséria. E, portanto, esta é a primeira fase de atuação, que é mitigar a situação de crise. Numa segunda fase, é necessário que a economia recupere, que as empresas voltem novamente a operar para absorver, como já disse, todos os desempregados e todos os novos pobres que surgem desta situação de pandemia. Aqui, o Plano de Recuperação e Resiliência pode ter um papel determinante naquilo que é o crescimento e desenvolvimento das empresas para sairmos desta situação de crise. E depois, uma terceira fase, essa mais difícil, porque não a conseguimos resolver nos últimos 30, 40 anos, que é a pobreza de natureza estrutural. Essa tem que ser trabalhada por todos os atores políticos, sociais, económicos, religiosos. É fundamental que nos empenhemos, de uma vez por todas, para que consigamos reduzir o fosso que existe hoje entre os mais ricos e os mais pobres. As desigualdades sociais continuam a ser terríveis no nosso país e os números de pobreza são muito significativos. E, portanto, só com medidas estruturais podemos fazer do nosso país um país mais justo, mais sustentado e um país melhor para se viver.